Olá pessoal, antes de começar o vídeo eu tenho um recado muito importante. O OneFootball, um dos melhores aplicativos de futebol do mundo, será o parceiro oficial do Gol de Canela durante esse mês de março. Olha, quem gosta de futebol precisa ter esse aplicativo no celular. Até porque, através do OneFootball, você acompanha as principais notícias do seu clube do coração, recebe notificações em tempo real dos jogos e ainda pode ver vídeos, estatísticas, conteúdos exclusivos e muito mais. E mais, por ele, você também fica por dentro de tudo que está rolando nos campeonatos internacionais. E sabe o que é o mais bacana? Tudo isso de graça. Olha, eu, Jonathan Silva, uso bastante esse aplicativo para preparar boa parte dos conteúdos aqui do canal. Então não perca tempo e baixe agora mesmo o aplicativo do OneFootball. O link está na descrição e no comentário fixo desse vídeo. Vocês pediram e hoje o canal traz a segunda parte do vídeo, que relembra os casos de clubes de futebol pertencentes a grandes empresas que simplesmente foram abandonados ao longo dos últimos anos. Confere só! Vamos começar essa segunda parte voltando para o ano de 1970, quando o futebol mineiro viu o nascimento de um clube que tinha tudo para ser uma das potências do estado. Com sede na cidade de Contagem, o ESAB Esporte Clube foi uma equipe mineira que tinha como principal investidor a ESAB, multinacional sueca especializada na produção de equipamentos e consumíveis para soldagem e corte. A empresa, na época, já tinha uma filial no Brasil, justamente na cidade de Contagem, e por isso resolveu investir no clube, que a princípio servia apenas para o lazer dos próprios funcionários. Contando então com o suporte da multinacional, o ESAB Esporte Clube rapidamente ingressou no profissional. Depois de faturar 2 vezes a Copa Itatiaia, que é um dos maiores torneios de futebol amador de Minas Gerais, já em 1974, a equipe passou a disputar a primeira divisão do Campeonato Mineiro e por lá ficou por 4 temporadas. Com jogadores que faziam parte do quadro de funcionários da própria empresa, seu melhor resultado aconteceu na edição de 1975, quando o ESAB Esporte Clube foi vice-campeão do segundo turno. Curiosamente, esse simpático clube mineiro precisou fechar as portas em 1978, mas não por problemas financeiros. Na época, como cresceu muito, o clube passou a atrapalhar o trabalho de dirigentes e demais funcionários da multinacional sueca. Por isso, o projeto precisou ser encerrado. Continuamos no Brasil, mas agora vamos para o futebol gaúcho, para falar sobre um clube que entre os anos 30 e 50 foi uma das potências do estado. Fundado em 1931 na cidade de Porto Alegre, o Grêmio Esportivo Renner foi um clube idealizado pelo empresário Antônio Jacob Renner, na época dono do grupo AJ Renner, uma indústria que anos depois deu origem às atuais lojas Renner. A princípio, o objetivo do Grêmio Esportivo Renner era apenas usar o futebol para garantir a saúde de seus funcionários. Mas, com o passar do tempo, a equipe foi conquistando um relativo sucesso esportivo e logo começou a disputar torneios estaduais, sempre contando com o apoio do grupo AJ Renner. Em 1935, o clube ganhou o seu próprio estádio, batizado de Tiradentes. Já em 38, disputou pela primeira vez o Campeonato Gaúcho. 2 anos depois, foi a vez do Renner ter o seu primeiro jogador na seleção brasileira, que no caso foi o atacante Caburé. E por fim, e não menos importante, em 1954, o clube atingiu o auge ao levantar o troféu de campeão estadual, ao vencer um triangular que tinha Brasil de Pelotas e Ferro Carril de Uruguaiana. Vale ressaltar que ao longo de sua história, a equipe também jogou diversos amistosos contra Grêmio e Internacional e acumulou várias vitórias, se mantendo assim como um dos principais clubes de Porto Alegre. Enfim, ainda vivendo o seu auge, em 1959, o Grêmio Esportivo Renner teve sua extinção decretada. Os altos custos para manter um forte elenco e também o interesse de investir em mais publicidade ao invés do futebol foram os principais motivos para o grupo AJ Renner tomar essa decisão. Bom, para finalizar no Brasil, vamos agora para o Atlético Sorocaba, dono de um dos casos mais curiosos de abandono.
Fundado em 1991, o Clube Atlético Sorocaba foi idealizado pelo empresário João Caracante, que na época queria criar um rival para o São Bento. Durante os seus primeiros anos de existência, o Galo Sorocabano passou por diversos problemas financeiros e, por isso, não conquistou grandes resultados. Porém, tudo mudou no início dos anos 2000, quando a equipe foi vendida para a Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial, movimento religioso criado pelo norte-coreano Reverendo Moon. Com os milhões investidos pela associação, o Atlético Sorocaba mudou de patamar e rapidamente passou a deixar sua marca no futebol paulista e brasileiro. Além de faturar a Copa Paulista de 2008, a equipe disputou 4 vezes a elite do Campeonato Paulista, participou da Copa do Brasil na edição de 2009 e somou ainda 5 participações na Série C do Brasileirão. E mais, além de ganhar um dos CTs mais luxuosos do futebol paulista, o Atlético Sorocaba ainda fez algumas viagens à Coreia do Norte para jogar amistosos contra a seleção local. E em uma das ocasiões, chegou a ser confundido com a seleção brasileira. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo sobre esse caso. Com a morte do Reverendo Moon em 2012, o Atlético Sorocaba passou a não receber mais suporte do movimento religioso, e isso foi crucial para o licenciamento da equipe em 2016. Atualmente, o seu CT vem sendo alugado para eventos corporativos e para a hospedagem de clubes que atuam na região. Vale ressaltar que a Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial teve outra equipe aqui no Brasil, o Clube Esportivo Nova Esperança, no Mato Grosso do Sul. Mas esse caso fica para uma possível terceira parte. De 1958 a 1985, o futebol português foi palco de um clube pertencente a uma grande empresa. Com sede na cidade de Vila Nova de Famalicão, o Grupo Desportivo Rio Pele foi idealizado pela empresa têxtil Rio Pele para dar lazer aos seus funcionários. Mas, com o passar dos anos, acabou ingressando de vez no futebol profissional. Com Jorge Jesus em seu elenco de jogadores, a equipe conseguiu a proeza de disputar a primeira divisão portuguesa na temporada 1977-1978. Depois, o Rio Pele se estabeleceu no segundo escalão português, até que em 1985, pouco tempo depois de cair para a terceira divisão, sua extinção foi decretada. Fechando essa parte 2 do vídeo, vamos abordar um caso de clube alemão que não fechou as portas, mas, após o fim de uma parceria com uma grande empresa, simplesmente desapareceu. Fundado em 1905, o Urnen 05 foi por muitos anos um clube que disputava apenas competições amadoras na Alemanha Ocidental. Todavia, em 1953, após uma fusão com o clube de funcionários da empresa química Bayer, as coisas seguiram um outro caminho. Rebatizado de Bayer Urnen, a equipe, aos poucos, foi virando uma sensação em seu país. Passando por praticamente todas as divisões, os Aspirinas, como eram carinhosamente conhecidos, chegaram à Bundesliga nos anos 70. Já na década seguinte veio o auge. Além de faturar um incrível terceiro lugar na Bundesliga na temporada 1985-1986, a equipe ganhou a Copa da Alemanha em 1985, acumulou várias participações na Copa Intertoto, um antigo torneio internacional organizado pela UEFA, e de quebra faturou diversos títulos importantes em competições de base. O problema é que depois de algumas idas e vindas na Bundesliga, em 1995, a equipe perdeu o apoio financeiro da Bayer. Com isso, voltou a se chamar apenas Urnen 05 e passou a transitar nas camadas de baixo do futebol alemão. Em 2010, por exemplo, chegaram a jogar a 6ª divisão, mas agora estão na 4ª. E aí, pessoal, bora para uma terceira parte? Deixem aqui nos comentários. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!